A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, sejam muito bem-vindos para o nosso ensinamento. Estaremos dando continuidade ao ensinamento da Palavra de Deus, falando sobre a parábola do semeador. E nós vamos fazer uma leitura, como de costume, para que possamos meditar nesse ensinamento tão abençoado. Capítulo 8 de Lucas, versículo de número 11, que diz assim: Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Amém, amados? Boas-vindas a todos mais uma vez, que Deus continue abençoando toda a igreja do Senhor. E nós falamos no ensinamento passado, começamos a falar sobre a parábola do semeador, no capítulo 13 de Mateus, capítulo 4 de Marcos e capítulo 8 de Lucas. E nós agora vamos dar continuidade. Falamos primeiro de quem é o semeador, e nós já aprendemos que o semeador é o Filho de Deus e, por extensão, somos cada um de nós. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a semente. O que é a semente? No Salmo 126, que nós já lemos, versículo 6, está escrito sobre a preciosa semente. Em Mateus capítulo 13, e o versículo de número 37, está escrito que o que semeia a boa semente. Então nós temos a boa semente e nós temos a semente, a preciosa semente. Mas o que é a semente, a preciosa semente? Nós lemos agora em Lucas capítulo 8, versículo 11, que deixa isso muito claro. Ele diz o texto: Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Nós vemos que a semente é a palavra de Deus, né? E nós vemos em Marcos 4,14, que nós também já fizemos essa leitura, mas eu estou só repetindo. Ele fala assim: o que semeia, semeia a palavra de Deus. Então nós vemos aqui que a semente é a palavra de Deus. Em Lucas capítulo 8, e eu quero que os irmãos me acompanhem sempre na leitura. Lucas 8, versículo 5, está escrito: O semeador saiu a semear a sua semente. A sua semente, apenas a parte A. O semeador saiu a semear a sua semente. O que esse versículo está nos revelando? Esse versículo está nos revelando que o semeador saiu a semear a sua. Preste atenção no pronome possessivo sua, o que traz-nos a ideia de possessão, de porte, né? Ele saiu porque ele tinha portando a semente. Era a sua semente, era uma possessão dele. Então, o que isso indica? Isso indica que ele estava portando essa semente. Ninguém sai a semear algo que não tem. Então, nós precisamos ter a semente para poder semear. Eu já expliquei que a semente, a preciosa semente, a boa semente, é a palavra de Deus. Então, nós temos que ter a palavra de Deus no nosso coração para poder semear no coração dos outros. Então, o porquê que nós devemos portar a palavra de Deus para poder semear? Por que nós precisamos disso? 2 pontos principais que nós devemos aqui prestar muita atenção. Primeiro, porque é uma ordem de Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho, que é a palavra de Deus. Pregai o evangelho. Segundo ponto, é porque as pessoas que vão nos ouvir, né, elas, em tese, são ignorantes. Por que eu falo que elas são ignorantes? Então, Atos 17:30. Atos 17:30 está escrito desta maneira: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Perceba que o apóstolo Paulo está pegando o aerópago e está falando para os atenienses. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância. Então, é por essa razão que nós devemos pregar, é porque, em tese, as pessoas estão vivendo na ignorância, né? Elas estão ali numa falta de conhecimento do Deus vivo de Israel. Também nós vemos aqui no livro de Efésios, capítulo 4, e o versículo de número 17, a seguinte expressão do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecido, ou seja, obscurecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração.
Então, amado, essas são as razões pelas quais nós devemos portar a semente para, em todas as oportunidades, semear no coração das pessoas. Por quê? Porque elas vivem um tempo de ignorância, né? Elas vivem uma vida separada de Deus pela ignorância que há no coração. Então, por quê? Porque a Bíblia vai nos informar, e eu quero que os irmãos, né, interajam comigo, tá? Interajam comigo. Eu quero que você me diga por que a mente do ser humano ela é obscurecida. Por que ele vive esse tempo de ignorância? O que acontece? Acontece uma ação de alguém maligno aí, para que a mente delas fique assim. E eu quero que os irmãos pesquisem esse texto bíblico e me falem aqui nos comentários, tá? Eu quero que você comece a interagir comigo, né? O que acontece? A glória a Deus. Eu quero só que você me diga onde está esse texto, tá? Que diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, tá? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Por essa razão, eles vivem uma vida completamente obscurecida. E o texto é claro quando ele diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, esses são os motivos pelos quais nós devemos, amado, pregar a palavra de Deus, porque o povo vive na ignorância devido a esta incredulidade que o inimigo ocasiona na mente deles. E o que fazer diante disso? Bom, nós sabemos que a única coisa que nos liberta da ignorância é o quê? O conhecimento. O conhecimento, ele nos liberta da ignorância. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, 8:32 de João, e a verdade vos libertará. Então, quando a gente observa isso, como eu devo portar? Por que eu devo portar a semente? Né? Eu tenho que ter posse dessa semente, para que nós possamos levar o conhecimento, a luz do Evangelho para as pessoas que estão com o seu entendimento em trevas, obscurecido ou entenebrecido, que é a mesma coisa, são sinônimos. Então, Apocalipse, nós vamos trabalhar com dois textos. Apocalipse, capítulo 1 e o versículo de número 3, diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu repito, bem-aventurado aqueles que leem e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Segundo texto que nós vamos trabalhar para concluir esse ensino de hoje é Colossenses capítulo 3, versículo de número 16. O que é que diz lá? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria. Então, amado, esses dois textos vamos trabalhar a partir de agora. Vamos começar com Apocalipse 1 e 3. O que é que nós aprendemos aqui com relação a portar a semente? Com relação a ter a palavra de Deus no nosso coração. Isso é pessoal, isso é de cada um. Nós precisamos ver que o semeador saiu a semear a sua semente. Então, nós precisamos portar a palavra de Deus no nosso coração. E como fazemos isso? Através do conhecimento, que vai fazer com que as pessoas sejam libertas. E como é que nós conhecemos? As fontes dos conhecimentos, ela vem através de Apocalipse 1 e 3, quando ele diz assim: bem-aventurado é o que lê, o que ouve e o que guarda. Depois nós vamos trabalhar um pouco com Colossenses. Mas primeiro é o que lê, que ouve, que guarda. Como eu obtenho conhecimento? Através da fonte do conhecimento. E a primeira fonte é ler. Queridos, se nós queremos portar a palavra de Deus, que é a semente preciosa no nosso coração para trazer liberdade às pessoas, nós precisamos ter esta palavra na nossa mente. Nós precisamos ter esta palavra no nosso entendimento. Então, para termos esta palavra no nosso entendimento, nós precisamos ler. E o primeiro texto que eu gostaria de ler com os irmãos é exatamente Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, e nós vamos ler o versículo de número 13. É um texto bem pequenino que diz assim: persiste em ler. A continuação do versículo, exortar, ensinar até que eu vá. Mas Paulo está dizendo para ele assim: até que eu vá, persiste em ler. É como se Jesus estivesse falando para nós: até que eu volte para vos arrebatar.
insista, persista, persevere na leitura. Uma pergunta para os irmãos. Os irmãos já leram a palavra de Deus hoje? Quem já leu a palavra de Deus hoje? Coloque aqui nos comentários e diga, eu já li. Amém? Leia a palavra do Senhor, porque a Bíblia está nos ordenando a ler a palavra de Deus. O que mais a palavra de Deus nos manda fazer? Vamos para Deuteronômio? Deuteronômio, capítulo de número 17 e o versículo de número 19. 17 de Deuteronômio 19 diz assim: e o terá consigo, e nele lerá todos os dias, note essa expressão, todos os dias, da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los. A Bíblia está nos mandando a ler a palavra do Senhor todos os dias. Por isso que eu lhe perguntei, você já leu a palavra de Deus hoje? Para armazenar esse conhecimento, para portar essa semente, leia. De uma outra forma você não vai conseguir. Precisamos ler. O que é que diz a Bíblia em Neemias, em Neemias, capítulo 8, versículo 8. Neemias, capítulo de número 8 e o versículo de número 8. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Vamos ler essa palavra que diz assim: e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Leia aqui é também estudar. Então, o que o povo estava fazendo? Lendo, estudando, compreendendo aquilo que estava escrito. Leia procurando compreender o que Deus está falando com você, para que você coloque a semente no coração, para poder ser repassado para alguém. Ainda sobre estudo, nós temos em João capítulo 5, verso 39. O que está escrito lá? Examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Então, Jesus está nos ordenando a estudar a palavra. Estudem a palavra do Senhor, porque vocês vão cuidar nela, ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É isso que Jesus está ensinando para nós, que nós devemos, então, aprender a palavra de Deus. Vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo de número 31. Voltemos ao Deuteronômio 31, e nós vamos ler o que está escrito no versículo de número, glória a Deus, 11. Diz assim o texto sagrado: quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, no caso aqui é o tabernáculo e o templo, lerás esta lei diante de todos o Israel aos seus ouvidos. Deus estava incentivando o povo de Deus a ler a palavra do Senhor para colocar no coração. Louvado seja Deus. Esta palavra já nos mostra que para que nós venhamos portar a semente, glória a Deus, na nossa vida, para transmitir para as pessoas, nós precisamos ler. Essa é a primeira fonte de conhecimento. Segunda fonte, ouvir. Segundo Apocalipse 1 e 3. Ouvir. Ainda vamos continuar em Deuteronômio 31, vamos ler o verso 12 agora. Diz assim: ajunta ao povo, homens e mulheres, e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprenda, e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, que seus filhos que não souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias. Volto a repetir, todos os dias. Precisamos ouvir a palavra de Deus também todos os dias, e a Bíblia está dizendo, todos os dias que viverdes sobre a terra, que ides passando o Jordão para possuí-la. Amados, Tiago nos incentiva dizendo que devemos estar cedo ou pronto para ouvir e tarde para falar. Ouça, é uma outra fonte de conhecimento. E aqui esse texto está falando especificamente, vai para a igreja, leva mulheres, filhos, crianças, todo mundo. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus e guardar e temer ao Senhor. Louvado seja Deus. Um outro texto importante a gente trabalhar sobre ouvir a palavra de Deus é sobre Deuteronômio 28. Deuteronômio, capítulo de número 28. Nós vamos ler a expressão no versículo 1 e 2, que diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje,
O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. A segunda fonte de conhecimento é ouvir a palavra de Deus, porque além de Deus, ao seu tempo, nos exaltar, Ele também fará com que as suas bênçãos venham sobre nós. Ouça, a Bíblia ordena através do sábio Salomão, quando nós entrarmos na casa de Deus, estejamos mais limitados a ouvir do que a falar e do que a fazer sacrifício de tolo. Então, ouça. Você quer ser abençoado? Sempre ouça, porque as bênçãos de Deus virão sobre ti e te alcançarão. Ouvir a palavra de Deus. Paulo ensinou que através da palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus em Romanos 10:9, a nossa fé é criada no coração. Vem através do ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Quero continuar falando do Salmo 19. Vamos para o Salmo de número 19. E no versículo de número 11, também está escrito uma coisa muito importante para as nossas vidas. Salmo 19, versículo de número 11. Diz assim o texto sagrado. Glória a Deus. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar. Glória a Deus. Desculpa, irmãos, esse texto é do guardar. Deixa eu voltar aqui para a leitura do ouvir. É que tem muita coisa aqui e acabei me embaraçando. Voltando. Ouvir. Isso aqui eu vou ler daqui a pouco no guardar. Ouvir. Jeremias 18:2. Jeremias 18:2 está escrito o seguinte. Esse texto ele é muito conhecido de todos nós, porque fala da casa do oleiro, não é verdade? Então vamos fazer essa leitura de Jeremias 18 e o versículo de número 2. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus está dizendo, levante-se, congregue, vá para a casa do Senhor, que é a casa do oleiro, e é lá que Deus fará você ouvir a sua palavra. Querido, irmãos, é tempo de nós congregar, é tempo de nós voltar para a casa de Deus e ouvir a palavra do Senhor. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Era o que Deus estava instruindo a Jeremias. Por quê? Porque essa é a segunda fonte do conhecimento. Se Jeremias queria ser um profeta para pregar para o povo de Israel, ele deveria receber a palavra de Deus na casa do Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 13, que é o texto que nós estamos aprendendo sobre a parábola do semeador, o que está escrito no versículo de número 9? Está escrito assim, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Isso é Jesus falando. Um outro texto importante é Apocalipse 3:13. Jesus está dizendo nesse texto que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas, que o Espírito Santo diz à igreja. Então essa é a segunda fonte de conhecimento. O Espírito Santo nos ensina. Aprenda, ouça a voz do Espírito de Deus falando com você, ouça as vozes da palavra de Deus falando com você. Aleluia. E mantenha no seu coração isso, né? Porque nós vamos aprender agora sobre guardar, que é a terceira fonte de conhecimento. Ler, ouvir e guardar. E o guardar depende de ler e ouvir. Não tem como você guardar se você não lê nem ouve. Então precisamos ler e ouvir para então guardar. Aí sim, vamos lá para o Salmo 119, versículo 11, que nós lemos há pouco, né? Nós vamos ler novamente. Glória a Deus, Salmo 19, versículo 11. E o texto sagrado diz mais uma vez assim, também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Querido, há uma grande recompensa para aqueles que guardam a palavra de Deus. Ele fala assim, também por eles é admoestado. Eles quem? O contexto está falando de preceitos, está falando de mandamento, está falando de juízos e lei, a lei do Senhor. A lei do Senhor, os seus preceitos, os seus juízos e os seus mandamentos. É isso que está dizendo, eles, no plural. Então, quando a gente guarda a lei do Senhor, os mandamentos, quando a gente guarda, meus queridos irmãos, os preceitos do Senhor, quando a gente guarda os juízos do Senhor, que são justos, meu amado, a grande recompensa. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar aqui, meus irmãos. O que a Bíblia diz em Levítico? Vamos lá para o terceiro livro da Bíblia.
Vamos lá para Levítico, capítulo de número 19. É o 19. 19, versículo 37. Levítico, capítulo 19 e o versículo 37. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Pelo que guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. É Deus falando para o povo de Israel. Você já leu, você já ouviu, agora guarde para cumprir a palavra do Senhor. Um outro texto importante de nós citarmos aqui é Deuteronômio 11, versículo de número 1. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 1. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Deuteronômio 11, 1. Diz assim a palavra de Deus: Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e guardarás a sua observância e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos, todos os dias. Eu li, quando eu falava sobre ler, que você tem que ler todos os dias. Eu falei sobre ouvir, que você tem que ouvir todos os dias e guardar. Esse texto é muito claro. Guarde a palavra de Deus no seu coração todos os dias. Todos os dias. Bendito e louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Queridos, um outro texto que eu gostaria de deixar para os meus irmãos é Ezequiel 18, 21. Ezequiel 18, 21. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Me acompanhe na leitura, tá? Faça a leitura da palavra de Deus. 21. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá. O que Deus está dizendo? Quando nós guardamos a sua palavra, ela produz em nós vida, vida com abundância. Jesus vai falar no mesmo sentido de Ezequiel. E Jesus vai falar isso para os fariseus em João capítulo 8. Me acompanhe. João capítulo de número 8 e vamos ler o versículo de número 51. João capítulo 8, verso 51, diz assim a palavra do Senhor: em verdade eu vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Deus estava mostrando para o povo que se guardar a palavra do Senhor, vai ter vida e vida com abundância. Agora vamos chegar no ponto que é a ponte que vai ligar Colossenses 3,16. João 14, ainda sobre guardar. João 14 e o versículo de número 15. Olha o que diz a palavra de João 14, 15. Diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Verso 23. E Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Olha o que esse texto está dizendo. Se verdadeiramente amarmos o Senhor, nós vamos guardar a sua palavra. E em guardando a sua palavra, Jesus habitará em nós, porque a palavra dele está habitando. Uma vez que a palavra de Deus está habitando no nosso coração, o nosso Jesus, o nosso Pai, o Espírito Santo, morará dentro de nós. Faremos nele morada. E aí isso é a ponte para Colossenses capítulo 3, versículo de número 16. Por quê? Porque lá está escrito: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Agora que você já descobriu como a palavra de Deus habita dentro de você, lendo, ouvindo e guardando, preste atenção nisso, porque esse aqui é um ponto fundamental desse ensinamento. O vídeo vai ficar um pouco longo hoje, mas eu quero que vocês atentem bem para isso. O que é que diz a palavra de Deus aqui nesse ponto? Está dizendo para nós meditar. Jesus está dizendo: quem ama, pensa, medita, reflete, relaciona-se. É isso. O meditar é isso. É isso que quer dizer. Então, quando nós paramos para meditar na palavra de Deus, nós passamos a permitir que a palavra habite em nós e faça com que o nosso coração e entendimento fique tomado da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Então, nós precisamos meditar. Josué, capítulo 1, o livro de Josué, capítulo de número 1. Vamos ler o que diz a palavra de Deus ali naquele texto, em Josué 1, e o versículo de número 8. Josué 1:8, está escrito assim, me acompanhe na leitura, não deixe de ler a sua Bíblia.
Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Deus está nos ordenando, através da vida de Josué, para que a gente medite. Não se aparte da tua boca. Medite, fale, vai falando. Leu, ouviu, fala. Medita, fala no teu coração, fala com a tua boca. Fala a palavra de Deus, fala os versículos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, fala, medita na tua mente, medita no teu coração. Enche a tua alma. Porta a semente dentro de você para você semear. O que diz a palavra de Deus no Salmo de número 1? É um texto muito conhecido. Salmo 1, versículo número 2 diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medita à noite, antes de dormir, fica meditando na palavra, fica refletindo naquilo que ouviu, fica entendendo o que Deus está falando com você. Reflita, medite, e o nome de Deus será glorificado sobre a tua vida. Um outro texto sagrado, muito importante para que a gente venha meditar, é o Salmo de número 39 e o versículo de número 3. Vamos fazer a leitura do Salmo 39, verso 3, esse versículo aqui incendiou meu coração. Eu vou lhe explicar por quê. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Aleluia, você está entendendo? Ele estava ali pensando, refletindo, meditando, e enquanto ele fazia isso, o fogo do Espírito começou a arder no coração dele. Começou a arder na alma dele. Porque ele parou para meditar na palavra. Ele parou para refletir naquilo que Deus falou com ele. E enquanto ele parou para refletir nisso, ele então pôde perceber que o fogo de Deus... Porque a Bíblia fala que a palavra de Deus é como fogo, como o martelo que esmiuça a penha, falou Deus para Jeremias. Então o fogo da palavra começou a incendiar. Os 2 discípulos a caminho de Emaús também, ouvindo a palavra de Jesus a caminho de Emaús, quando eles se deram conta, Jesus saiu da frente deles naquela mesa da ceia, e eles olharam por outro e disseram: porventura o teu coração não ardia quando pelo caminho ele nos abre a Escritura? Quer dizer, há um fogo. A palavra de Deus nos aquece. A palavra de Deus nos incendeia. Aleluia. E é isso que nós precisamos estar inflamados pela palavra para poder levar a palavra. Uma vez inflamados, incendiados pela palavra, nós vamos levar esta palavra. Entendeu por que muitos não estão levando? Porque não estão inflamados. E nós precisamos estar inflamados por esta palavra. Eu quero ler o último texto, que é do Novo Testamento, né? No livro de 1 Timóteo. Volto a repetir, o vídeo vai ficar longo, mas não tem problema. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 15, está escrito assim: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Aqui Deus está mostrando que quanto mais a gente meditar, quanto mais a gente se ocupar em ler, em estudar a palavra de Deus, quando a gente abrir a nossa boca para falar da semente que está dentro de nós, vai ser notório as pessoas perceberem na nossa vida que Deus está armazenando a sua palavra no coração. Glória a Deus, todo mundo vai perceber o teu crescimento, o teu desenvolvimento. Por quê? Porque você vai comendo, lendo, meditando, estudando a palavra do Senhor, e Deus fará com que as pessoas vejam em você o teu crescimento espiritual. A Bíblia diz que nós devemos desejar o leite racional não falsificado, para que através dele nós vamos crescendo. A minha oração é para que você cresça na palavra, que Deus venha te dar sabedoria, que a semente de Deus esteja armazenada no teu coração, que você porte a semente da palavra, a semente preciosa, e leve para as pessoas. Seja incendiado pela palavra de Deus, seja movido pela palavra de Deus, e que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Até a nossa próxima doutrina. Vamos falar na próxima segunda-feira sobre os terrenos, os solos. Não perca.